Bom dia, muito feliz de estar aqui novamente com todos. Vamos iniciar mais uma live, Amigas do Parto, inspirada no livro da Adriana, Mulheres e Homens Contam o Parto 2. A Jéssica vai nos acompanhar, que é doula, educadora perinatal, cientista social, terapeuta corporal e mãe. Olá, gente. Bom dia. Bom dia, dia, tudo Carol. bom? Tudo Bom bem? dia. Tudo bem, e Prazer. você? Como que tá? Tô bem, uma alegria estar aqui de novo para a gente falar sobre parto, para a gente falar sobre nascimento. Sim. Hoje a gente vai falar sobre o relato de parto da Cecília, né? É um relato de parto que são 4 nascimentos, ela fala dos 4 nascimentos dos filhos dela, e é uma trajetória, assim, né, mesmo? É incrível. E ela começa de um parto bastante intervencionista até o parto domiciliar, muito respeitoso e muito ali, muito íntimo, né? Que é bem, bem em casa mesmo, né? E ela começa falando uma coisa que você, inclusive, já falou aqui, que o parto cada parto é um desafio e uma história que transformou ela como pessoa, quanto indivíduo, e também transforma aquilo que é dado como certo. Ou seja, é um evento transformador em muitos níveis, né? E eu acho que você vivenciou isso com seus partos e também nos atendimentos que você faz, né? Você vivencia isso sempre, né? Deve ser muito incrível. Sim, é muito legal a gente está encerrando, né, essa série de lives desse livro, e é muito interessante chegar a esse relato da Cecília agora, nesse momento, porque é isso, né? Ela traz na história dela um condensado de percepções que, inclusive, contam um pouco da trajetória desses relatos todos que a gente vem trazendo ao longo desses nossos encontros às quintas-feiras, né? Então, a Cecília, ela vai contar a história dela, desses 4 partos, e quanto ela foi aprendendo a cada parto. Eu diria que é como se a gente fosse contar uma história da jornada da heroína, sabe? De uma heroína que vai Legal. descobrindo a si mesmo. Que sempre é, um parto sempre é a jornada de uma heroína, né? É de superação, de encontro com as suas sombras, de encontro com seus portais, com as suas travessias de si mesma e dos contextos em que vive, né? E o da Cecília, ela traz esses cenários, assim. Eu gosto muito desse primeiro parágrafo em que ela fala assim, eu até vou pedir a licença para ler, porque eu acho que é sempre Sim, sim. gostoso ouvir a voz Uhum. das pessoas, né? Sim. Ela fala assim, cada parto é um desafio, uma história. Conto até 4 e observo como se transformou a pessoa que eu era. Percebo em meu corpo, no emaranhado de cicatrizes sobrepostas, o silêncio, a norma, a rotina hospitalar. Gradativamente pude perceber que dar à luz pode se transformar numa experiência maravilhosa, de encontro com aspectos da identidade feminina. Com cada filho, reconstrói-se a possibilidade de aprender de outra forma aquilo que já se dava como certo. É lindo isso, né? Porque, como mãe que já pariu várias vezes, por um lado você pensa, mas 4 filhos, o quarto tá indo numa boa, você já sabe o caminho, né? E aí você percebe que se por um lado você conhece algumas coisas, novos desafios aparecem, e é como se fosse um leque, né? Se antes eu tinha uma pressão colocada, né? Porque a gente vive várias pressões de vozes que conversam com a gente, de expectativas que nós temos, de memórias que nós temos, né? Se por um lado, no primeiro parto, isso está muito incerto e disperso, quando a gente vai chegando para um terceiro parto, para um quarto parto, é como se essa pressão ela se condensasse sobre um ponto só. Então a pressão é um pouco maior, eu diria, em alguns aspectos, né? A gente Uhum. se conhece mais sobre um, mas é sempre novo de novo. Então são outras as questões que se apresentam, né? Então, quando ela vai contando até 4, né? E ela chega no primeiro filho dela, que é o Francisco, lá em 1993, e é super legal a gente contextualizar isso, porque a humanização hoje não é a mesma humanização de 93, né? A gente está falando aí de umas décadas de distância, então a gente já construiu muita coisa a partir disso, né? Então, a gente está falando ali, ela vai ter o filho dela num parto cheio de intervenções.
de todo tipo, né? Ela vai falar sobre o enema, que é essa lavagem intestinal, ela vai falar sobre a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, ela vai falar da episiotomia, ela passou por tudo e mais um pouco. Eu fui lendo e você fica meio atordoado, né? Tipo, você fica atordoada. E é um atropelo, assim, né? Você vai lendo aquilo e você sente aquele atropelo, é uma coisa, é atordoante, assim. É impressionante o quanto, eu não sei, é bastante difícil, né? Isso, essa vivência todas essas intervenções, uma em sequência da outra, assim. Esse tipo de intervenção é que fez muitas mulheres acharem que a cesariana era melhor, porque passava por menos, né? Era mais controlado, parece, de alguma maneira, assim, havia um campo de respeito um pouco maior, né? Era a violência obstétrica como uma fábrica de cesáreas, no final das contas, né? Partos normais violentos como um grande incentivo às cesarianas, né? Mas aí ela vai contando tudo isso, tanto que hoje, quando a gente vai fazer um plano de parto, a gente coloca tudo isso. Não queremos enema, não queremos isso, como uma coisa para trazer para os médicos essa consciência. Hoje, aqui no estado de São Paulo, que é onde eu dou, que é a minha realidade hoje, né, isso já não é mais uma questão. A gente coloca para uma questão formal no plano de parto, mas você não encontra mais esse tipo de pressão dos profissionais nesse sentido, né? Tá. No sentido da tricotomia e do enema, por exemplo, isso não é mais. Claro, ocitocina, ritmo de parto, isso aí continua super presente. Mas é isso, é importante a gente localizar no tempo as conquistas e a realidade de como isso vem acontecendo, né? Então, e aí o que marca isso, então? Por que a gente aceita todas essas intervenções? Aceitava essas intervenções porque não tinha informação. Então, o intervencionismo no parto foi naturalizado, era naturalizado. Não, é certo, esse é o correto, é assim que tem que ser feito. E assim, apesar de todas essas intervenções, o bebê nasce bem, né? E então, ela fica com essa sensação, ela também foi separada do bebê, toda aquela história, né? Berçário, não faltou nada. Nada. Tudo que a gente fala, não se faz, ela passou. Não precisa, não é obrigatório. A Cecília fala que passou. Quando ela chega, então, no número 2, no parto número 2, isso 2 anos depois, ela já fala que ela já teve a oportunidade de compreender outras coisas, de ter outras informações, né? E fazer uma crítica a esse processo de nascimento mais intervencionista, né? Ela começa a se dar conta, parece, né? Ela começa a se dar conta do que ela viveu. Exato. Mas aí ela até diz assim, e eu acho muito bonito, né? Porque ela vai conhecer o trabalho da Ângela, da Casa Ângela hoje. Da Casa Ângela, de São Paulo, né? Imagina! Né? Dentro dos... E ela fica super preocupada e fala, olha que lindo e tal. Só que, por um lado, ela mesma diz, fiquei com muita vontade de realizar o parto no ambulatório, né, esse segundo parto, mas confesso que me faltou coragem para buscar um maior esclarecimento. A experiência anterior me ensinava que parto era um procedimento médico, realizado em sala cirúrgica, com imobilização da parturiente. Olha que forte, né? Meio que apesar de ela sentir esse chamado, ela esbarrou com as coisas internas dela, né? Com essas crenças limitantes que a gente vai colocando. Ela precisava entender em si mesma, né? Seria que é uma coisa importante de se ir analisando ao tempo e olhando, né? Num sentido de se conhecer. Eu acho que é isso que a gente também sempre fala, de realmente se empenhar também em se conhecer, entender o porquê. Parar para entender o porquê desses entraves, né, internos, né? São duas esferas, né? Então, primeiro a gente falava de um desconhecimento desse mundo externo, desses procedimentos, dessas questões todas. Nesse segundo parto, ela esbarra exatamente nessa falta de conhecimento de si, né? Essa falta de mergulho em si, dessa dimensão psicológica do parto, dessa dimensão interna dessas crenças que a gente tem limitantes das diferentes maneiras, assim, do que é certo e do que é errado, do que eu sou capaz, do que não sou capaz, do que é possível ou não, do que a minha história familiar de conta, né? Então são várias as questões que ela vai esbarrar nesse segundo parto. E aí ela opta, diante de tudo isso, ela fala que decide percorrer pelo caminho conhecido, né? Que era ir pro hospital, porque ela sabia que ali,
pelo menos o filho dela estava vivo, o primeiro filho estava vivo, e isso ia acontecer de novo, né? Assim. Ela até se preserva um pouco, ela fica bastante tempo esperando ainda, né, em casa, porque ela já sabia como que era, né? Então ela meio que se preserva um pouco, mas ela realmente vai para o hospital, né? Essa é a diferença, e essa é a diferença desse conhecimento externo que ela adquiriu. Então, ela se deu conta de que se ela fosse antes para o hospital, a chance dela receber mais intervenções era maior. Então, ela decide ficar em casa o mais tempo possível e com um parto mais ativo possível, mais adiantado possível para o hospital, tentando se preservar dessas intervenções, né? E ela consegue de algumas delas, né? Sim. Menos a episiotomia, né? Porque ela conta, ela fala, olha, tentei negociar com o médico a episiotomia e ele me disse, se eu não fizer, você vai se rasgar toda, né? Olha, mais uma crença também dentro do campo médico, uma ameaça, uma crença do campo, né? Eu acho que, assim, conversando com alguns médicos, se aprende isso na escola de medicina. Se aprendeu isso, não sei se aprende ainda, mas se aprendia isso na escola de medicina, que era preciso fazer isso, porque isso era uma precaução. E mais uma crença e não um dado baseado em evidências médicas, em fatos, né? Em acontecimentos. Então, olhar para esse campo das crenças como um caminho também dessa jornada. Então, se a gente for pensar nessa jornada da heroína e nesses passos que a Cecília nos conta, então a gente está falando da informação, do mundo, né? De conhecer essas informações do mundo externo, dos procedimentos, dos protocolos hospitalares, do que é intervenção necessária e o que é não, né? Isso é um passo importante. Outro passo, investigar essas crenças, né? Essas crenças internas, fazer o mergulho em si mesma. Como esse segundo passo traz esse convite para ela, né? Desse mergulho em si mesma. Sim. E aí ela chega então no terceiro parto. Né? Anos depois, aí a gente já está falando de 1999, né? Então tem aí 6 anos de diferença do primeiro parto. E aí depois de ter passado por esse segundo parto e tal, ela decide que ela vai optar pelo parto domiciliar, né? Só que ela começa a investigar, e ela, no contato com a Ângela, ela opta por fazer no ambulatório, né? O parto com... ela fica bem satisfeita, porque ela ainda vai fazendo o pré-natal até a 30ª semana nesse tal hospital aí, universitário, né? Aí acontece que ela é submetida a um exame de toque e acontece um sangramento. E ela fala até que sabia que podia isso acontecer, e como ela já tinha essa noção, porque como ela já estava já ali há um tempo estudando, já percebendo, a médica começa a querer mandar ela para outros procedimentos. Ela falou, isso daqui não vai acabar em boa coisa. Ela é esperta, na hora ela tá esperta e acaba seguindo, né, o que ela fala. E ela fala de uma forma engraçada, que ela fala atrevidamente, de forma atrevida, ela fala, eu sigo o meu corpo, a minha intuição. Ela segue ela mesma, né? Ela segue aquilo que ela tá sentindo naquele momento de forma muito, muito fiel a ela mesma, assim, sabe? E ela fala, não, não, obrigada, tá tudo certo, e pega e vai embora, tipo, tchau, e vai embora, né? E aí ela começa a ser atendida na Casa Ângela, e ela é atendida pela própria Ângela, né? Sim. Que é uma coisa que é interessante, porque hoje a Ângela não é mais viva, mas ela deixou um legado lá como que chama o local lá? Monte Azul. Monte Azul. E ela e existe até hoje a Casa Ângela, né? É um local de referência no atendimento, né? Sim, e que hoje é em parceria com o SUS, inclusive, né? Hoje tem uma parceria bem... Já tinha, né? E agora tá, acho que, se eu não me engano, tá tudo pelo SUS lá na Casa Ângela agora. Eles mudaram o modelo. E é interessante porque naquela época ainda não era Casa Ângela, né? A Ângela ainda era viva, e era um ambulatório de parto. Né? Depois se torna a Casa Ângela, né? Justamente em homenagem ao trabalho dessa obstetriz tão importante. Do atendimento que ela oferecia. E é interessante nesse fato que você traz quando ela decide ir para Casa Ângela, que foi ter essa percepção de que o procedimento médico a levou a isso. Então ela foi fazer um exame de toque de rotina com 38 semanas, e aí pelo toque ela teve um sangramento. E isso é muito comum. Mas os médicos muitas vezes
sangramento agora, então é uma emergência, a gente vai precisar olhar para isso. E, na verdade, mas é isso que eu tenho que perguntar. Mas eles falam sabendo que foi por causa do exame ou ainda eles entendem que é uma coisa, não, é um perigo, se sangrou. Se eu pus a mão aí e sangrou é porque é um perigo, não era para sangrar. Mas ele tá pondo a mão ali, cutucando. Difícil saber o que se passa na cabeça dos seres humanos, né? Assim, É verdade, é verdade. mas O que passa na cabeça? eu já preparo, por exemplo, quando eu tô com uma gestante e ela tá pelo SUS ou pelo convênio e ela vai para uma consulta de rotina com 38 semanas, eu falei, se prepare porque provavelmente o médico vai achar uma justificativa para te encaminhar para cesárea ou para te induzir teu parto. Se ele quiser fazer isso, não estranhe, né? Pode ser que não aconteça, mas se prepare. Então, observe, vai fazer cardiotoco, observe o batimento do seu bebê, veja, né, todas as informações técnicas necessárias, observe e fique, né, atenta a isso. Mas, peraí, tá forçando uma situação, né? Então, às vezes criam uma coisa que não tem problema. O cardiotoco deu bom, mas tem um negócio aqui. Vamos ter que fazer um ultrassom. Sabe? Tem várias questões, assim, que às vezes perpassam. Às vezes um líquido que não chega a estar extremamente baixo, mas está um pouquinho abaixo, que um repouso e reposição de líquido já seriam suficientes, já é motivo, sabe? Então, precisa ficar bem atenta. E eu acho que é muito essa informação e essa crença. É muito bonito quando ela diz, eu enfrentei isso e ouvi o meu corpo. Falei, não, tá tudo bem, eu sei que isso é resultado dessa intervenção. E aí ela toma coragem, então, para se superar aquele medo que ela já tinha tido no segundo filho, né? E então, de fato, parir no ambulatório. Como cada jornada, cada parte do caminho tem sua importância e traz algo novo de fato, né? Então, assim, quando você fala, eu já tive um primeiro parto normal, então os próximos é tudo tranquilo. Não, cada um é diferente. Ali ela teve que se esbarrar com uma outra questão, né? E aí, então, ela foi para Casa Ângela e para o ambulatório ali, e ela conta o quanto aquilo foi lindo, o quanto ela se sentiu respeitada, acolhida, e a família dela participando desse momento, e que eles enterraram a placenta, que os filhos desenharam o caminho da bebê, e que, né, foi tudo... Ela até acaba dizendo assim, eu acho muito bonito, porque é esse pós-parto, como o parto também conta um pouquinho desse pós-parto, ela vai dizer, na chegada em casa, senti-me vitoriosa, encarando com disposição e criatividade a labuta do cotidiano, né? Então, quando você tem uma história de parto já cheia de dor, cheia de desrespeito, quanto é que esse puerpério também acaba sendo marcado por isso, né? Então, é a harmonia como um todo ali que se coloca também a partir dessa experiência. Ela até termina um parágrafo falando, seria a Ângela um anjo, né? Que conseguiu compreender essa dimensão celestial desse nascimento, né? Então, é bem bonito. E então ela chega na 4ª gestação. O 4º filho, depois de uma mudança de vida, ela tinha mudado de cidade, estava morando no litoral, e aí ela fala que ela estava numa crise muito grande, que beirava uma depressão, assim, né? E aí ela até usa a frase, achei tão bonita, Tainá veio para me trazer a cura. Né? E isso é tão profundo, porque é bem isso, né? Os bebês, eles são esses catalisadores de cura. E eu acho que eles têm essa possibilidade, eles fazem essa convocação a cada uma de nós, né? Dizendo, olha, é hora de olhar para isso. Se antes você podia protelar, agora não dá mais. Né? Agora você vai precisar mudar e olhar para isso. E eu achei isso muito, muito bonito, assim, porque é encarar a vida como oportunidade, é encarar o desafio como oportunidade, como a vida conversando com a gente, pedindo algo da gente, né? E não como só um caminho de vitimização diante dos contextos, né? Eu acho que existe esse protagonismo de cada um de nós também dentro da nossa vida. Existe uma série de circunstâncias que sim, são violência, que sim, são vitimização, mas existe um lugar que é nosso e que a gente pode assumir e com responsabilidade, com amorosidade, com generosidade e respeito a si, né? E aí ela fala de um 4º desafio, então, nesse parto, né? Que é as condições materiais e financeiras que ela estava vivendo ali. Ela estava desempregada, ela não tinha como pagar uma parteira, e aí ela fala, poxa, convivi com os limites a cada escolha. Ela fala assim, ela tinha que se deparar com o limite a cada escolha que ela estava fazendo, porque ela já tinha percorrido um caminho.
E já não fazia mais sentido para ela voltar àquilo que a primeira experiência dela, porque ela já tinha vivido outra coisa, ela sabia que era possível outra coisa. Mas ela também não tinha como pagar naquele momento uma parteira. Então, o que ela ia fazer? Né? Ela ficou super... Mas é interessante porque ela cria dentro dela uma inteireza que ela realmente ela acha caminhos, porque ela tá inteira, né? Mas apesar de estar passando por momentos muito difíceis, ela tá inteira. E ela consegue ir encontrando esses caminhos. Ela até fala que vai até o resgate, né? Centro de resgate. E eu Ela achei começa a pensar como que curioso. se eu parir em casa e aí eu precisar de um resgate, como é que vai ser? Ela começa a arquitetar as possibilidades que ela tem naquele contexto, né? E aí ela vai ver como é que seria. Aí ela fala, não, peraí, por aqui não, mas... E vai tentando mapear aquele contexto em que ela está vivendo, né? E ela consegue ali se ajeitar e se encontrar, e ela realmente. E ela não faz exatamente tudo sozinha. No entanto, que quando ela começa o trabalho de parto dela, eu achei interessantíssimo, porque todas as pessoas que ela escolheu ali para ser a rede de apoio dela começam. Parece que é uma orquestra mesmo. Todos juntos ali fazendo alguma coisa que está ali para ser feito. Todos, sem exceção. Até as crianças estão fazendo a parte delas. E eles trabalham juntos ali para tudo ficar pronto e para aquele momento, para o momento do parto. E realmente ela acontece, tudo flui, né? E aí o que é bonito dessa narração desse parto, do quarto parto dela, ela vai dizer, a cada contração eu me lançava à interioridade instintiva do meu corpo. Ela foi percebendo que ela precisava desligar a cabeça, que ela precisava se esvaziar disso para mergulhar dentro de si. A necessidade dessa solitude. Tem hora que ela fala, nossa, estava todo mundo ali, mas eu senti que eu precisava ir mais para o quarto, para ficar sozinha, para mergulhar mais em mim, né? Então, a escuta dessa necessidade, né? Tudo era respeitado. Eu achei isso super bonito, assim. E aí ela traz uma coisa que eu achei bem interessante. Ela vai falar assim, ó, compartilhar esse momento de absurda intimidade, expondo as feridas, as fraquezas e o medo, tendo lado a lado pessoas que com humildade e zelo acolhem a necessidade de amparo, é de profundo significado e traz um enorme bem-estar, né? O quanto é gostoso ser acolhida nesse momento. Né? E eu achei interessante uma coisa aqui, que depois ela vai falar sobre alguns conteúdos emocionais, né? Então a gente está falando de uma mulher, vamos lá, uma mulher que já pariu 3 filhos, está indo para o quarto. E aí ela fala de alguns conflitos que ela vivia. Por exemplo, essa questão de evacuar, de fazer cocô na frente das pessoas. E isso era constrangedor isso para ela. E é muito interessante que quando você vai conversar com as mulheres, isso é um grande tabu. Né? O fazer cocô no parto, o medo de fazer cocô no parto. A gente vem dessa ideia, né, de que acho que tem a ver com essa, talvez, supondo aqui, com essa criação patriarcal que vai dizer, vai colocar a mulher num lugar que não faz cocô, não solta pum, não arrota, né? E aí, quando a gente tem que entrar em contato com esse nosso lado humano, né? Com esse nosso corpo físico, com aquilo que a gente rejeita, a gente trava. Né? A gente trava, vira um grande tabu. Eu acho que tem mais a ver com essa coisa da rejeição. Eu acho que pega nessa coisa da rejeição, aquilo que a gente que é rejeitado, porque assim, né, não serve mais pra nada. É realmente algo que não é pra ficar dentro do nosso corpo, é pra realmente ser rejeitado. E é pra sair. Então eu acho que pega aí nessa coisa dos conteúdos que a gente não deseja lidar, ou não deseja entrar em contato, ou, né, ou não gostaria de expor, ou não gostaria que as pessoas vissem. Né? Mas por que a gente tem tanto... O que eu me pergunto é por que a gente tem tanto problema com o que não nos serve mais? Por que a gente não pode olhar para isso com... Porque eu acho que é mais difícil, né? eu acho que é mais difícil lidar, de assumir também, que é uma coisa que não que é rejeitada. Tá? Assumir isso é difícil também, né?
Assumir que É uma você forma da foi gente lidar com toda essa rejeição que você traz, né? Fico claro. pensando muito, pensando numa escala mais global, né? A gente não pensa muito para onde vai o lixo, o que que a gente faz, o que que a gente produz, que Não, coloca, né? Agora, imagina. essa bandeira da reciclagem, da coleta seletiva é algo muito recente. E eu fico pensando que daqui a alguns anos a gente fala, nossa, que absurdo, olha o jeito que a gente Sim, lidava com isso, né? De uma maneira muito mais enfática do que a gente faz hoje, né? E aí, eu acho que é essa mesma lógica. Então, a gente não quer ver para onde vai nosso lixo, a gente não quer lidar com o nosso cocô, a gente não quer lidar com o nosso xixi, a gente dá descarga e não vê mais para isso, e eu finjo nem que isso não olha, faz parte nem faz o tchau mais, de mim. nem faz mais o Não faz tchau. parte de mim. Não faz mais tchau como as crianças fazem, né? Porque a criança tem essa dimensão, eu fiz isso é meu, né? Isso é meu, eu tenho que cuidar disso, porque é meu, né? E é claro, como é que a gente cuida disso, né? Então, por que que isso é um tabu, né? Por que que todo mundo faz cocô? Por que que a gente não consegue lidar com isso Não com tem um tranquilidade? ser humano, não tem um ser vivo que não faça cocô. Não existe. Se fizer, vai morrer. Se não fizer, vai morrer. É isso. Tem um problema muito grave, É, né? É parte inerente da vida, né? Então, por que que a gente trava tanto? E isso é... Quando eu comecei a conversar com as mulheres e dou lá, eu fui percebendo quanto isso é forte. Tanto que é muito comum você ter mulheres com prisão de ventre, né? Isso é a coisa mais sim, comum. Porque essa trava do tipo, não faço em qualquer lugar, não é assim, né? Uhum. E isso, na hora do fato, é um tabu ali, que fica conversando com as mulheres. Então, assim, tem que naturalizar. E eu até brinco, às vezes, assim, faz um cocôzão, que quando você fizer um cocôzão, esse bebê vai nascer. E é Porque legal. precisa que ela chega uma hora que você vê que toda a musculatura tá travada por conta do medo de fazer cocô, entendeu? Não, meu, vamos naturalizar, vamos brincar com isso, vamos olhar com leveza para isso, para não travar esse processo, né? E Então, isso é importante. Olha que importância tem. A gente está falando uma coisa que, e com essa leveza, porque precisa, porque foi o que você falou, é um tabu, mas na verdade a gente precisa olhar isso com outros olhos. E como que é importante, às vezes, ter essa conversa, essa possibilidade de conversa, que eu acho que é o que a gente está oferecendo no grupo de apoio, né, para gestante, que é um espaço justamente para isso, para trazer essas questões que parecem até, imagina, mas é banal, né? Não, nada a ver, isso nem vai me como que eu vou atrapalhar falar na que isso é hora. uma questão, né? Nem vou falar disso. Mas é essencial, porque na hora acaba realmente atrapalhando, né? Sim, sim, sim. E é interessante que ela diz aqui, ó, somos tomadas pela necessidade de equilibrar a essência instintiva com os tabus da moralidade. Eu acho isso muito, muito bonito. Ó. O parto no serviço hospitalar se transforma em uma série de procedimentos médicos que tendem a disciplinar rigidamente as reações que seriam espontâneas. Então, quer dizer, quando a gente fala de um enema e a gente vai dizer, olha, vamos fazer a lavagem intestinal, a gente quer disciplinar o cocô. E dizer, olha, você sai agora para não sair depois. Assim, assim você pode sair. Assim Assim tudo tá bem. tudo bem. Né? Então, como é que a gente foi perdendo esse lugar dessa espontaneidade, dessa instintividade e, de fato, criando procedimentos, disciplinando os caminhos, em vez de dar um torno natural e instintivo que um parto pode ter, né? E é engraçado que eu acho que é também, quando a gente fala isso de instintivo e deixar a coisa vir, eu acho que cai muitas vezes vai ser, eu acho que deu uma travada. Você tá me vendo? Hum, peraí que a Jéssica, eu acho que travou um pouquinho a conexão. Vamos só esperar um pouquinho para ver se volta? Peraí, agora eu não sei se sou eu ou se é ela. Caiu. Deixa eu chamar ela de novo, peraí. Eu vou chamar a Jéssica de novo para a gente conseguir continuar a nossa live, né? Aê, voltou. Maravilha. Fui eu, a minha conexão deu algum problema aqui, mas estamos de volta. Sim. A gente falava sobre esses conflitos, né?
sobre o instinto, né? E o quanto é que a gente vai disciplinando esse caminho e matando a espontaneidade dos processos, né? Por meio desses procedimentos, por meio desses tabus, por meio da dificuldade de falar sobre o que é, sobre esse todo da vida, né? Que inclui, e também é isso, né? Você vai entrar num parto, você entra em contato com sangue, com cocô, com lágrimas, com todos os fluidos corporais, com tudo, com suor, né? Com líquido amniótico. Então, assim, é esse contato, essa convocação a lidar com esse instintivo, com esse animal em nós, com essa, né? Com esse ser aí dentro de nós. E isso vai contra o que a gente aprende, que é essa coisa da disciplina que você estava falando, né? Que ela traz também no relato. Então, a gente precisa realmente de um espaço para poder trazer isso à tona, né? Porque quando a gente expõe isso socialmente, em um ambiente qualquer, muito provavelmente a gente vai encontrar muita resistência, né? Mesmo suor, mesmo lágrima, até isso é um problema e é encarado como algo esquisito ou algo que não deveria existir. E isso é uma coisa muito séria. Inadequado, impertinente, né? Então, assim, é bem legal quando a gente pode conversar com os pares, e por isso a importância do grupo de apoio, né? Dessas conversas com gestantes e profissionais que trabalham com isso, porque a gente vai encontrando esse diálogo mais cúmplice, um espaço em que isso pode ser dialogado com mais abertura, com mais sinceridade mesmo, com mais espontaneidade, né? Porque é engraçado, assim, você fala quem tem medo de fazer cocô? Nossa, eu tenho, mas você vai falar sobre isso mesmo? Eu vou fazer cocô. Você está louca? Eu jamais irei fazer um cocô. Então, é bem interessante a gente falar sobre isso, né? E aí eu acho, ela vai a Cecília vai terminando o relato dela assim, né? Ver nascer é estar por dentro de um processo totalmente inusitado. Algo que jamais se repetirá. Cada um nasce de um jeito. Renascemos sempre de outra forma com cada um. Como poderíamos exigir que tudo saísse conforme o que esperávamos, se a ideia é reconhecer no processo um outro tempo, um outro jeito de dar à luz? Assim, longe da racionalidade hermeticamente fechada, em campos cirúrgicos, temos de aprender a lidar com a complexidade e contradição dos sentimentos. Sofrer é fácil, rir depois também faz bem à saúde, e o parto humanizado, com certeza, faz bem a todo mundo. Né? Então, é lindo essa maneira com que ela entende, né? Sim. É um relato de parto realmente bastante. Você sabe que outro dia eu tava vendo que tava fazendo. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque por que a gente insiste nessa coisa? Leia relatos de parto, né? Por quê? E eu tava vendo esses dias que por que pessoas que leem livros são mais inteligentes? Gente, eu tenho muita dificuldade para ler, e aí eu tenho que realmente estar muito assim. Interagindo com isso para eu realmente ler o que eu preciso ler. Então, aí eu estava vendo essa tal pesquisa. Por que pessoas que leem com frequência são mais inteligentes? E aí estava explicando que a leitura ativa os mesmos locais no cérebro de como se a pessoa estivesse realmente vivendo aquilo. Isso não acontece quando você assiste um filme na TV, por exemplo. Mas quando você está lendo, é como se você estivesse vivendo, porque você meio que tem que imaginar, né? Então, você ativa exatamente as mesmas luzinhas, acendem, exatamente como se você estivesse vivendo. Então, é como se você ganhasse um certo aspecto daquela experiência que você está lendo. Essa realidade dentro de si, né? Exatamente, E olha a importância que tem poder entrar em contato com esses relatos de parto e ler sobre isso. Gente, é muito importante, porque realmente, de alguma forma, constrói um espaço dentro da gente que vai possibilitando a gente subir esses degrauzinhos, assim, né? Porque é um processo mesmo... Classificando a mata, né? Vamos pensar assim, né? Se a gente está entrando numa mata densa e desconhecida, né? Tem ali uma trilha. Quando a gente vai ouvindo essas histórias, a gente vai vendo trilhas. E aí a gente consegue entender qual é o nosso caminho e encontrar o nosso próprio caminho. Mas a gente enxerga trilhas, não é tudo completamente fechado nesse campo, né? Então, assim,
O relato e a multiplicidade de experiência, isso é muito importante. Porque quando a gente ouve só o relato da minha mãe, da minha prima, da minha irmã, né, é uma realidade, um contexto muito restrito, né? E aí, se eu ouço... Aqui a gente leu relatos de várias partes do Brasil, né? Então, assim... E de mulheres até de outros países. Então, assim, que pariram no Brasil, mas que eram de outras histórias de país, de outras culturas, né? E isso vai trazendo um outro repertório para entender a multiplicidade que podemos ser, né? Isso é muito importante. No grupo de apoio a gente também... e no grupo de apoio a gente também, a gestante vai ter essa possibilidade, porque acaba entrando em contato com outros tipos de realidade que vão ser distantes, né? Então, isso também é uma grande vantagem de entrar num grupo de gestante de apoio. O grupo já está aberto, quem quiser se inscrever, é só entrar para começar a se inscrever. Entrando no link da bio, lá está lá o formulário de inscrição. Depois que vocês se inscreverem, eu entro em contato e após o pagamento, eu adiciono vocês no grupo. Vão ser 4 encontros, são 4 semanas. Cada semana vai ter um encontro com com um assunto específico, mas vai estar aberto para abarcar qualquer assunto que as gestantes foram trazendo, né, Jéssica? Durante o processo, o tempo que o grupo tiver interagindo, né? Que a gente estiver juntos. Sim. Essa é a proposta. Então, a gente vai trazer alguns conteúdos que a gente entende ser pertinentes e orientadores desse processo, mas, acima de tudo, a gente ter esse momento dessa troca mais direta, dessa pergunta, né, que está dentro da gente, que aflige nosso coração, que está dentro da cabeça da gestante, que a gente sabe que são muitas, e uma fonte de informação segura, né, com múltipla... Isso é bem importante, porque hoje é isso, a gente tem acesso à informação em todo lugar, né? Mas fazer essa peneira, né? Fazer essa seleção do que é que eu vou dar espaço, escuta, tempo e atenção, também exige uma energia e às vezes confunde ainda mais a gestante. Então, ter um lugar para aonde se apoiar, por isso um grupo de apoio, né? É bem importante. E é importante também falar, gente, que a Jéssica com certeza é uma profissional extremamente competente e que é muito respeitosa. Você já tem bastante experiência, né, Jéssica? Já tem vários atendimentos. E tem a própria vivência da Jéssica também garante essa perspectiva de respeito com a gestante, né? Porque quando a gente vive, é diferente, né? A gente percebe aonde vai precisar e o que vai acontecer, enfim. Tem coisas que apenas vivendo que a gente consegue ter uma perspectiva mais realista, né? De certas necessidades, que nem sempre, quando a gente não vive, a gente consegue entender, né? De certas necessidades que podem aparecer naquele momento, né? É um evento complexo, né? O nascimento é um evento complexo, embora seja trivial no sentido de que tem sempre gente nascendo, né? Sim, tem sempre alguém nascendo, é sempre diferente e sempre envolve múltiplos fatores. Então, a gente poder olhar com esse respeito para essa multiplicidade, para essa complexidade, com esse cuidado, faz toda a diferença. Né? Então aí, pessoal, quem quiser já se inscrever, se inscreva o quanto antes. Amanhã é o último dia para inscrição para esse grupo agora, de março. A gente tá... A gestante, quando ela entra só ela, é R$ 77,00. O casal fica R$ 99,00. A gente tem um número limitado, então se você tem interesse, se inscreve até amanhã. Como a gente já falou, a facilitadora do grupo, que acompanha e vai guiar o grupo de gestante, a Jéssica, que está aqui com a gente. E é isso, né? Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Se quem passou por aqui tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, compartilhe com a gente, mande, que isso também ajuda e nos orienta para as próximas conversas. Verdade, é verdade. Jéssica, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, que entraram. E obrigada, Jéssica. Até semana que vem, na próxima live. Até semana que vem. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.